Boa noite, a paz de Cristo a todos. Eu agradeço a oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos aqui reunidos. Glórias ao Altíssimo, como a nossa amada irmã cantou agora no louvor maravilhoso. Que o Senhor rasgue os nossos corações, amém? Que nós estejamos com os nossos corações quebrantados, como diz a palavra do nosso Senhor, que diz que os nossos corações sejam como o coração do Rei, que Ele possa incliná-lo para onde quiser, amém? Glórias a Deus. Eu tenho ouvido as pregações do irmão, glória a Deus, falando sobre o passado, irmão? Sobre sermos fortes e glória a Deus por isso, Então, pegando esse gancho aí do irmão, eu quero aproveitar, ele apresentou aqui um filme, claro, como ele mesmo falou, dentro da palavra, De Volta para o Futuro, eu assisti. Também, quase 51 anos de idade, pelo amor, eu assisti, glória a Deus. E o que tem roubado a nossa força? Eu pergunto para vocês, o que tem roubado a sua força? Na palavra de Deus, em Mateus 6:33, quem quiser abrir ou no celular, vamos lá. Glória a Deus, Deus seja louvado. Amém. Mateus 6:33. Vamos lá? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Amém? Só esse pedacinho, Eu venho aí na caminhada com esse Deus maravilhoso desde 2001. Eu costumo dizer que eu não aceitei, que não foi Deus que me aceitou, que não foi Cristo que me aceitou, mas eu aceitei o chamado de Cristo, amém? E desde então, todos os dias da minha vida eu tenho me convertido, eu me converto todos os dias, irmãos. E nessa caminhada, que não tem sido fácil, não é fácil para ninguém. Tem uma passagem que fala, que Jesus faz os milagres. Eu acho divina essa passagem. Tudo é divino na Bíblia, E essa passagem, ela é muito legal porque Jesus vai lá, cura as pessoas e ele fala para as pessoas, não conte para ninguém. Não é louco isso? Ele vai lá, cura e ele fala, vá e não conte para ninguém. E por que Jesus pedia para que eles não contassem para ninguém? Porque, na verdade, Deus, Ele nos quer por inteiro. Ele sabe que nós precisamos dos milagres, nós esperamos os milagres, ou melhor, nós vivemos de milagres. Mas o que Ele quer que a gente se aproxime, não pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. E eu vou falar para vocês, eu tenho intimidade com esse Deus, com o Pai, o nosso Criador, poderoso, soberano, altíssimo, e a intimidade é maravilhosa, A gente acorda já sabendo que as misericórdias dele se renovaram nesta manhã. Nós sabemos que ele vai nos guardar, que ele vai nos livrar. Hoje eu estou aqui, fui convidada, glórias a Deus, sei que pelo Espírito Santo, e eu não pude vir com o meu carro, Eu moro no Jaguaré e meu carro não está muito bom, então os irmãos pediram para um Uber ir me buscar. E eu acabei vindo sozinha, meu marido está trabalhando, meu filho também ainda é pequeno, dorme cedo, enfim. Por causa da pandemia, resolvi vir só, eu e Deus. E eu orei, pedi, Senhor, por favor, mande alguém que seja, que dirija bem, que seja de confiança, de preferência um servo teu. Quem Deus mandou? Uma abençoada, uma serva. Nós,
Nós viemos no caminho todo conversando sobre a palavra, eu ministrei no coração dela, ela ministrou no meu, porque é uma troca, né? Todos nós temos o que aprender, né? Sempre dentro da direção do Pai, e foi maravilhoso, e eu sei que Ele já preparou alguém abençoado para me levar para casa, de volta. Então, dentro dessa palavra que eu li para vocês agora, Mateus 6:33, o que Deus está pedindo? Que nós busquemos primeiro o reino dele. Para quê? Para que ele acrescente as demais coisas. E o que as pessoas fazem? Elas fazem isso? Infelizmente não. Muitas delas não. Não é? É difícil nós fazermos isso. Porque para nós fazermos isso, nós precisamos de muita fé. Porque Deus, dentro da palavra dele, ele pede para que nós não olhemos para as circunstâncias. E o que a gente faz quando vem um problema, né? De imediato a gente olha para o visível, a gente enxerga o visível, a gente quer resolver, a gente quer pôr a nossa mão, e aí que a gente se enfraquece. Assim como o Super-Homem, né, irmão? Né? Quando ele chegava perto da Kryptonita, é isso? Assisti também. Não é? Ele ficava enfraquecido. Então, por que Deus nos pede para que primeiro busquemos o seu reino? Para que nós sejamos fortalecidos na sua presença, não é? Quando a gente quer ter intimidade com alguém, a gente precisa conhecer a pessoa, não é? A gente precisa conviver com a pessoa. E nada melhor do que marido e mulher. Eita, é bom demais. Tipo assim, a mulher ouve rosa, enxerga rosa e fala rosa. O marido ouve azul, enxerga azul e fala azul. Só Deus, né? Para unir, né? Duas pessoas tão diferentes, não é? Mas é dessa forma que ele faz, não é? Ele pega o que é difícil, né? E transforma nos nossos olhos em coisas maravilhosas, não é? Então, nós precisamos ter intimidade com o nosso Pai. Antes de tudo, Ele é o nosso Pai. Ele nos criou. A palavra também diz que Ele nos formou antes de estarmos nos ventres das nossas mães. Não é verdade? Então, Ele me conhece mais do que eu mesma me conheço. Isso é maravilhoso. Então, aonde que nós buscamos força? Dentro da palavra, né? A cada dia a gente vai se fortalecendo, a gente vai tendo mais intimidade, a gente vai conhecendo, a gente ouve a voz do Espírito Santo, a gente sabe quando Deus está falando, a gente sabe quando é de Deus e quando não é de Deus, mas para isso, né, é um caminho, né? É um tempo, eu falo para as pessoas que é um tempo árduo, é um tempo difícil, porque na Bíblia, quando Deus fala de José, José, né? Ninguém quer ser José, né? No começo, né? Só querem ser no final, quando o faraó coloca o anel em seu dedo, quando ele está lá, né? E tal. Mas José, ele sofreu muito, não é? Ele passou por provações. Primeiramente, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, né? Depois ele foi jogado num poço. Depois ele foi vendido como escravo. E quando tudo parecia bem, aquela pombagira dos infernos, da mulher de Faraó, quis José. Imagina aquele homem, certamente ela deveria ser muito bonita, cheirosa, não é? E o que José fez? Ele obedeceu, ele honrou a Deus. Por quê? Porque ele tinha uma aliança, né? Porque ele tinha intimidade, ele sabia quem era, né? Quem ele era em Deus e quem Deus é, né? Nós sabemos quem nós somos em Deus, nós reconhecemos a nossa identidade, nós reconhecemos a nossa paternidade. E depois disso, José foi preso. Por quê? Porque ela acusou, ele não quis se relacionar intimamente com ela. Por quê? Porque ele sabia que isso desonraria, né, ele diante de Deus. Então ele honrou a Deus, ele honrou, né, o faraó, e depois ele foi preso. E lá, enfim, para quem conhece a história, está em Êxodo, irmão.
Em Êxodo, está em Êxodo, né? José foi preso e Faraó teve sonhos, e aí o padeiro e o copeiro também foram presos, e aí, né, vocês precisam ler que é maravilhosa essa história. E depois de tudo isso, ele conseguiu, através de Deus, decifrar os sonhos que Faraó teve. Se eu não me engano, eram as vacas magras, as vacas gordas, as espigas feias e os 7 anos de fome que viria. É isso, irmão? Amém. E depois disso, quem se tornou José? Hein? Né? Ele só não estava no lugar de Faraó, mas ele governava tudo. E depois, ele alimentou a sua família. Mas olha o processo, gente. Não foi de uma hora para outra, não é? Eu não conhecia a palavra de Deus de uma hora para outra. Eu me converti em 2001. Eu era uma pessoa e Deus me transformou em outra. Mas porque eu aceitei, porque eu quis, porque eu me fortaleci em Deus. Isso é muito importante, né? Eu vou dar um testemunho rápido para vocês saberem o que Deus fez na minha vida. Eu era do mundo, com costumes do mundo, práticas mundanas. E quando eu conheci Jesus Cristo, quando eu recebi o chamado e aceitei, Ele foi me transformando porque eu me permiti, eu quis. Eu abri a porta do meu coração, de verdade, para que isso acontecesse e continua acontecendo. E nesse tempo todo, eu já era casada quando eu me converti. E infelizmente, mas tudo é para honra e glória de Deus. Hoje eu tenho convicção disso. Tudo tem um propósito, na verdade. Meu marido se envolveu com as drogas e por muitos anos ele foi tomado, né, por esse vício. Passou por várias internações e eu sempre na presença de Deus, sempre buscando, sempre acreditando. Eu me casei em 96 e desde o início nós queríamos ter filhos, só que eu descobri que eu era estéril, então eu não pude engravidar. Mas já na intimidade com Deus, né, na caminhada com o Pai, eu resolvi não fazer tratamento. Nada contra as pessoas que fazem, mas esta era a minha fé. Porque a palavra não diz, vai que a tua fé te salvou? Não é? Então esta era a minha fé na época. Eu não quis fazer nenhum tratamento e como eu já tinha uma idade avançada, eu tinha prioridade no Pérola Byton, mas eu não quis. Eu entreguei nas mãos de Deus, mas era algo que eu queria demais, muito, muito. Mas aí meu marido teve uma outra recaída, ele foi internado e nós nos separamos legalmente. E eu continuei na presença, eu continuei em oração, eu sabia o que eu queria. Isso para Deus é importante, que não haja dúvida naquilo que a gente quer. E eu sabia o que eu queria, e eu pedia para Deus a restituição do meu casamento. Eu queria o meu casamento, eu queria o meu marido de volta dentro da vontade do Pai. E orei, enfim, ele fez o tratamento, ele retornou. Depois de 2, 3 meses, nós nos casamos de novo, nós fomos no juiz, né, nos casamos de novo. O juiz falou que nunca tinha visto isso na vida, né, mas nós fizemos tudo direitinho. E eu engravidei, mas eu não sabia que eu estava grávida. Nem, né? Enfim, não que eu duvidasse de Deus e não que eu tivesse esquecido, mas eu entreguei nas mãos do Senhor e fiquei grávida. E aos 42 anos de idade nasceu o nosso amado Daniel. O Daniel, ele é muito precioso. Ele tem síndrome de Down. E eu poderia ter feito o quê? Poxa, Deus, eu esperei todo esse tempo, eu te servi, eu abri mão dos meus desejos. Tantas mulheres aí no mundo que nem querem ter filhos e têm filhos saudáveis, filhos perfeitos, mas eu não fiz isso e eu nem pensei nisso. O médico que fazia ultrassom na época,
ele falava assim para mim: olha, há uma suspeita do seu filho ter síndrome de Down. Claro, foi difícil receber a notícia. Eu nem tinha conhecimento do que era síndrome de Down, até achava que fosse uma doença, mas não é uma doença, né? E, enfim, eu orava para Deus: Pai, eu aceito o nosso filho, é o melhor que o Senhor tem para nós, só que eu te peço uma coisa, porque aí eu fui estudar síndrome de Down, né? Fui lá querer saber o que era. É uma mutação genética. E eu: Pai, seja feita a tua vontade, porque ela é perfeita, boa e agradável, e eu aceito a tua vontade. Só que eu quero te pedir uma coisa, Pai. Por favor, eu quero muito que o Daniel se pareça comigo e com o Bruno. Porque uma das características da síndrome de Down é eles não se parecerem com a gente, né? E eu pedi isso para Deus. Falo: Pai, por favor, eu só quero que ele se pareça comigo ou com o Bruno, ou uma mistura, né? E ele é a cara do pai. E ele é lindo. Gente, nós temos aprendido tanto com o Daniel, tanto, porque o Daniel, ele é assim, como eu posso dizer para vocês, ele não é previsível, né? Não que as crianças sejam, mas quando a criança fala, a criança, né, ela anda no tempo certo, os pais já vão ali: nossa, vamos fazer isso, vamos fazer... Não, o Daniel não. Com o Daniel é na dispensação do Senhor. Não adianta, não tem blá blá blá. Com o Daniel é do meu jeito. E aleluia, Senhor, glórias ao teu santo nome. Com Daniel é assim, e ele tem nos surpreendido a cada dia, e nós temos aprendido muito, principalmente eu tenho aprendido muito com o meu Daniel, porque eu sempre fui muito agitada, muito ansiosa, muito agora, né? Muito geração apertou, já tem que aparecer, sabe assim, né? O imediatismo, só que não, né? Quando a gente pede alguma coisa pro Daniel, é assim, gente. E eu sou assim, né? E o Daniel é assim. Então, eu vejo Deus usando o Daniel para me moldar, o meu marido, né? Isso é só a pontinha do iceberg, como dizem, né? É muito... Deus, ele é muito minucioso, ele é cuidadoso, né? Ele não é Deus de... Como que eu posso dizer para vocês entenderem? Ele não é Deus de fazer de qualquer jeito. E para tudo que Deus faz tem um propósito, porque está escrito na palavra dele que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. E nós amamos a Deus, então todas as coisas vão contribuir para o nosso bem, as boas e as ruins ou más que seja, porque Jesus não falou para nós: tem de bom ânimo que eu venci o mundo? Por que ele pediu para nós termos bom ânimo? Porque ele sabia todas as coisas que nós enfrentaríamos, e nós temos enfrentado e glorificamos a Deus. Então, irmãos, pode até parecer que saiu um pouco do que eu falei, mas não saiu, porque quando um cristão está dentro da vontade do Pai, que é perfeita, boa e agradável, é maravilhoso. Nós não vamos ter tudo o que nós queremos, nós vamos ter tudo o que nós precisamos. É aí que a gente se fortalece, não é? Quando Deus fala não, é não. Quando Deus fala sim, é sim. Quando Ele abre uma porta, ninguém vai fechar. E quando Ele fecha, ninguém vai abrir. Deus é assim, né? Deus, Ele não tem filhos, Ele não quer filhos mimados. Eu quero assim, se não for assim, para mim não dá. Então não dá, né? Deus, Ele age dentro da palavra dEle. Deus, Ele não vai fazer diferente. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos, né? Infelizmente, no mundo existem pais que têm filhos prediletos, que fazem diferença. Podemos ver com Isaac, né, e Rebeca, entre Esaú e Jacó. É uma grande diferença ali, não é? Só que para Deus não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus se agrada de quem se agrada nele. E nós só vamos encontrar forças em Deus, na obediência, na santidade,
não é? E na caminhada com Deus. Irmãos, é fácil? Não, não é fácil. Eu não quero desanimar ninguém, mas é verdade. Se tiver alguém aí do outro lado, glória a Deus, aleluia, que Deus alcance o teu coração, que o seu coração seja como terra fértil, que a semente que está caindo, ou as sementes que estão caindo no seu coração, que elas venham morrer, porque primeiro a semente tem que morrer, para depois germinar, crescer, florescer e frutificar. É nessa sequência, não tem como ser diferente, não é? Assim é conosco. Quando Deus nos chama e nós atendemos, nós temos que morrer para nós mesmos, para que Ele nos faça novamente, para que Ele faça um vaso novo, não é? Ele vai moldando como Ele quer. Então, irmãos, não é fácil. Quem busca Deus para conquistar coisas do mundo, este é o motivo errado. Mas glória a Deus, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Está escrito aqui, ó, não é? Eu fui pela dor. Como eu falei no início, meu marido se envolveu com as drogas, eu não sabia como lidar com isso, e uma irmã me levou para a igreja. E eu aceitei e aceito até hoje. Mas não é fácil. Não é fácil, porque muitas pessoas pensam que ao aceitar o chamado de Cristo, que as coisas vão melhorar. Gente, as coisas vão melhorar, mas o que Deus quer que nós aprendamos dentro da sua palavra é o porvir, é o depois, não é? Se nós olharmos para Paulo, para Jó, falar de Jó então, né? Se nós formos olhar o que esses homens passaram, Paulo só apanhava, né? Imagina um cristão hoje, por exemplo, eu sou missionária, eu fui ungida missionária. Então, Elaine, agora Deus vai te enviar lá para a África. E lá vou eu, né? Achando que vai ser uma maravilha. Aí eu chego lá e só é o diabo. Não, gente, não é o diabo, né? Nós temos que carregar a nossa cruz. Servir a Deus não é só ter momentos maravilhosos. Não, servir a Deus é carregar a parte que nos cabe da cruz de Cristo. A palavra de Deus fala: se nós formos fiéis com o sofrimento de Cristo, Ele será fiel conosco depois. Nós nos assentaremos, né, à mesa com Ele. É o depois. Então, para que nós sejamos fortes aqui, nós precisamos entender que o que Deus tem para cada um de nós é a salvação. É o mais importante, é a vida eterna. Não é o carro que nós vamos ter, a casa que nós vamos ter, quantos filhos nós teremos, quantas viagens nós faremos, aonde nós estudaremos, tudo isso faz parte da vida. E glória a Deus, sonhar é maravilhoso. Eu tenho 51 anos de idade e sonho muito. Mas todos os meus sonhos, para que eles se concretizem, eles precisam estar dentro da vontade do Pai. Porque Ele fala para nós pedirmos, que Ele nos dá, não é? Mas nós temos que pedir o quê? O que agrada ao Pai. Para que eu vou querer uma Ferrari? Se eu peço uma Ferrari para Deus, Ele pode me dar uma Ferrari? Pode. Mas para que você quer essa Ferrari, filha? Pai, eu quero para me exibir, né? Eu quero para... Como que fala, gente? Esqueci a palavra agora. Ostentar, isso, ostentação, exatamente. Eu quero para ostentar. Então não. Então não. Não, pai, eu quero para vender. Se eu ganhar no sorteio, eu vou vender. E vou fazer muitas coisas que estão no meu coração que vêm de ti. É a diferença, não é, gente? É um exemplo bobo, mas é verdade. Porque muitas pessoas pedem o que para Deus? Coisas materiais. E para quê? Só para o seu uso. Não pensa no próximo, não pensa no irmão, né? Não pensa no outro, né? Eu quero, é a dá, sanguessuga, né? Lá de Provérbios, dá. É para isso. Ou se não, tem uma outra passagem em Provérbios que fala que os olhos do homem,
são insaciáveis. Nós somos insaciáveis. Cristãos ou não, nós somos insaciáveis. Nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós somos egoístas, nós somos soberbos. Todos nós somos, né? Nós somos pecadores, por natureza. Então, se não for o Espírito Santo de Deus habitando no nosso interior, é só o que nós somos. Mas quando Ele vem e faz morada em nós, tudo é transformado, né? Aquela velha criatura já não existe mais, tudo se fez novo. Se fez novo porque Cristo habita em nós. E como a irmã querida cantou no louvor, tudo foi consumado, né? O Verbo que se fez carne habitou entre nós. Foi até o inferno, arrancou as chaves da mão de Satanás e ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo. Ele está vivo. Este é o nosso Senhor, é o nosso Redentor. Ele pagou um alto preço por nós, né? Ele pagou um alto preço. Tanto foi que ele falou assim: Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Muitas pessoas não compreendem por que Jesus pediu isso, não é? Porque ele sabia o que estava por vir. Gente, é inimaginável pensar que um homem, mesmo sendo Deus, mas ele naquele momento ele era homem, levar todos os pecados do mundo, de quem nasceu, de quem ainda não nasceu, não é? Então nós somos livres. E na pregação do irmão Adércio, acho que foi, não lembro, faz uns dias, uns 15 dias, acho, que o irmão falou do passado. Eu costumo dizer que o passado ele só serve para duas coisas. Primeira, para lembrar de onde Deus nos tirou. Segunda, para testemunharmos a obra de Deus em nossas vidas. Se eu fosse falar para vocês o que Deus fez na minha vida, eu ia ficar aqui um ano. Porque eu vivo de milagres, gente. Eu vivo o sobrenatural de Deus. Eu vivo de verdade. E passado realmente é passado. O passado, o que nós fizemos, ficou lá atrás. Não importa mais. Desde que haja um verdadeiro e genuíno arrependimento. Amém, irmãos? Não adianta não olhar para trás, mas continuar fazendo as mesmas coisas, depois de ter aceito o chamado. Eu não estou falando das pessoas que estão no mundo. Eu estou falando das pessoas que estão em Cristo. Vou dar um exemplo aqui, muito conhecido, né, pela igreja, pelo menos. Mateus 23, a parábola das virgens, das 10 virgens. Vejamos aqui, Mateus 25, 1 a 10. As 10 virgens, né? 10 virgens. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? 10 o quê? Virgens. As 10 eram virgens. Só que quantas conseguiram ir junto com o noivo? Só 5. Como assim? Por quê? 5 que eram virgens também ficavam no oba-oba. Elas estavam, é como as pessoas que estão dentro da igreja. Elas acham que elas estão fazendo a vontade de Deus, porque religiosamente elas leem a Bíblia, elas fazem uma oraçãozinha, né? E vão ao culto, ou assistem pela internet. Amém, aleluia. A palavra de Deus não volta vazia. Glória a Deus. Não importa a motivação do seu coração, a palavra de Deus não volta vazia. Mas, contudo, eram 5 loucas e 5 sábias. E quando Cristo voltou para buscá-las, é como se viesse buscar a igreja. As loucas saíram desesperadas. Para quê? Para comprar azeite, porque elas não tinham.
E quem é representado com azeite? O Espírito Santo. Então, se nós que estamos dentro da igreja não formos cheios do Espírito Santo, não é? E se Jesus volta agora? O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que quer dizer essa passagem? Há homens de muito sucesso, conseguem tudo que o dinheiro pode dar, não é? Mas perdem a sua alma. Ou homens que ganham almas para Cristo, mas perdem a própria. Porque a palavra de Deus não volta vazia, não é? Não importa, se alguém sobe num púlpito e prega a palavra de Deus, se a pessoa está em pecado, é com Deus. Mas por amor aos seus filhos amados que estão ouvindo a palavra, Deus age, porque a palavra de Deus não volta vazia. Gente, Deus é maravilhoso, Deus é Pai. Ele é Pai de amor, Ele é amoroso, Ele é Deus. Mas Ele também é justiça, Ele também é juízo. Por isso que nós não sabemos quando Jesus voltará. Há pessoas que falam, mas já faz mais de 2000 anos que a gente está ouvindo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, a palavra de Deus está se cumprindo. Eu creio, no meu entendimento, que nós estamos vivendo o começo do fim dos tempos. É só o começo, e tá difícil, não tá? Quantas pessoas já morreram, não só de coronavírus, quantas pessoas morrem nas drogas, na prostituição, não é? No tráfico. Eu vejo crianças, gente, engravidando, crianças de 12 anos, pessoas, homens com 30 anos, tendo relacionamento com meninas de 12, 13 anos, porque eu moro próxima a uma comunidade. Olha como Deus faz as coisas, né? Mais um pedacinho do meu testemunho, pode ser? Dá um sinal, tá? Quando estiver acabando. Eu fui abandonada pelos meus pais, mas Deus é tão maravilhoso. Irmãos, nada do que eu falo aqui é me vitimizando. Ai, não, irmãos, não, glórias a Deus. Se eu sou o que eu sou hoje, por tudo que eu passei na minha vida. Tudo, não que seja a vontade de Deus, mas Ele transformou maldição em bênção. Aonde habitou o pecado, hoje superabunda a graça de Deus em mim. Amém, irmãos? Então, eu fui rejeitada pela minha mãe, desde o ventre da minha mãe. Mas ainda que a sua mãe te rejeite, eu não te rejeitarei. Está aqui, Deus fala isso. E eu fui rejeitada. E eu amo a minha mãe, ela não existe mais. Eu não tive contato com a minha mãe. Eu a vi 3 vezes na minha vida. Mas eu a amo. Eu nunca condenei minha mãe, mesmo antes de ser cristã. E o meu pai era um homem muito lindo, de bom coração, mas completamente perdido, né? Se envolveu com bebida, com drogas também. E o fim dos dois foi muito triste. Isso fica para um outro dia. Amém? Mas, como Deus é bom e o seu amor dura para sempre, eu e o meu irmão fomos morar com os nossos avós paternos. Amém? Já com o meu pai, eu tive contato. Só que meus avós eram maravilhosos. Não sei se alguém que me assiste, né, conhece a minha história, me conhece intimamente, mas enfim, os meus avós eram maravilhosos, já falecidos também. Nós fomos morar com ele, eu e meu irmão. Eu tinha 3 aninhos, meu irmão tinha 2. Enfim, fomos criados pelos meus avós. Só que o meu tio, irmão do meu pai, infelizmente, ele me bulinava desde muito cedo. Hoje em dia é mais normal falar a respeito disso, né? E isso não acontece hoje. Isso acontece desde que Deus fez a terra, né? E eu fui agredida sexualmente por muitos anos, pelo meu tio.
que poderia ter sido meu pai. Também já liberei perdão, porque sem perdão a nossa vida não prossegue. Quando nós oramos o Pai Nosso, Ele pede para nós perdoarmos os nossos devedores, para que sejamos perdoados. E sim, perdoei minha mãe, perdoei meu pai, perdoei meu tio, e vivo perdoando. E por favor, se alguém tem algo contra a minha vida, me perdoe. Porque senão a sua vida não vai para frente. Glória a Deus. E eu fui, graças a Deus, ele nunca chegou às vias de fato, glórias a Deus, mas também se tivesse chegado, né? Enfim, mas ele tirou a minha inocência. Foram anos e anos e anos, e eu só fui me libertar disso quando eu tinha 13, 14 anos. Foi desde muito pequenininha, muito pequenininha. Eu ainda sou pequenininha. Mas, enfim, eu brinco mesmo, gente, porque eu tô curada, glórias a Deus. Foi o sangue de Cristo que me curou. E nessa caminhada, muitas pessoas não compreendem, acham que é desculpa da gente, né? Mas o que acham não importa, né? O que é que importa. Eu não tinha mãe, eu não tinha pai, eu sofri abuso, né, na minha infância toda. Então, o que eu procurava, já que eu não conhecia Cristo ainda? Eu procurava o amor do meu pai terreno e do meu pai celestial. Mas eu não conhecia o meu pai celestial. Eu não sabia quem ele era ainda. E o meu pai, né, que me gerou, infelizmente não soube me criar, não pôde me criar, não quis, não importa, né, os erros que ele cometeu, enfim. Então, eu busquei em relacionamentos isso. Eu buscava em relacionamentos isso. Por isso, eu entendo a mulher que busca num relacionamento sexual algo que ela não teve. Ela nem sabe, às vezes. Às vezes a pessoa tem pai, tem mãe ali, mas o pai não está presente de verdade. Ele só está ali, né? Ou às vezes é alcoólatra também, ou às vezes, infelizmente, estupra a própria filha, ou às vezes é um pai amoroso, mas só trabalha, e a filha acaba vendo a mãe sofrendo, né, a falta de carinho, enfim, tudo isso. Não vou entrar nisso. Então, eu acabei me envolvendo em vários relacionamentos, isso antes de Cristo, antes do meu casamento. E eu nunca me saciei, porque as minhas expectativas diante daqueles homens eram tão grandes que eles não supriam as minhas expectativas, e nem eu a deles, porque homens que também saem com várias mulheres é porque estão em busca de algo que nunca vão encontrar, não é? Não é só a mulher, são motivos diferentes, mas o caminho é o mesmo. Caminho de morte, né? Caminho de pecado. E, enfim, os anos foram se passando, mas eu sempre fui muito batalhadora, eu sempre fui honesta, eu sempre acreditei em Deus, não da forma correta, mas eu sabia que existia um Deus, porque Ele já havia me escolhido, né? Isso é muito legal, isso é muito maravilhoso. E, enfim, foi, cresci e tal, sempre honrei meus avós, amei meus avós até o fim, me casei com meu amado, meu querido marido, Bruno Aurélio Ruth Galo, te amo. E desculpa. É que nós enfrentamos tantas coisas. Só Deus sabe. Tantas coisas, tantas lutas. Por isso eu falo, gente, não desista. Creia, creia, creia. Creia nesse Deus maravilhoso. Creia, se entregue, acredite. Acredite, porque Ele é maravilhoso. Ele é bom, Ele é fiel. Eu passei por tantas lutas, mas quando eu entendi, quando eu compreendi
que as minhas expectativas estavam no lugar errado. Foi aí que Deus começou a operar na minha vida. Foi aí que Deus começou a transformação. Por quê, gente? Porque eu entendi que a minha felicidade não está nas coisas que eu quero. Não está no meu casamento. O meu marido não pode suprir todas as minhas necessidades. O meu filho não pode suprir todas as minhas necessidades. O meu trabalho, a minha profissão não pode suprir todas as minhas necessidades. Nem a igreja, nem meus irmãos. Mas Deus, o Pai Altíssimo, soberano, poderoso, Ele sim, Ele pode e tem suprido todas as minhas necessidades. Quando eu compreendi que quando eu olho para o outro, eu não enxergo mais os seus defeitos, os seus erros, as suas falhas, aí sim eu me torno uma cristã, porque eu não sou melhor do que ninguém. Porque ser cristã não me torna melhor do que ninguém, só me torna melhor. Melhor para mim mesma. Para que eu alcance o meu chamado. Para que eu prossiga. E eu preciso sempre estar olhando para o alvo. E quem é o alvo? Cristo. A cruz de Cristo é o alvo. Não há outro alvo. Não há nada neste mundo que vá saciar a nossa sede, matar a nossa fome. Isso não é blá blá blá. Vocês estão falando com uma pessoa que passou por tudo. Eu recebi dons de Deus, dons maravilhosos. Dons maravilhosos. E um dos dons que eu recebi do Pai, há muitos anos, eu já nasci com esse dom. Foi amar os animais. E eu me tornei uma adestradora de cães. E há 30 e poucos anos eu exerço essa profissão. E eu vou falar para vocês que hoje eu tenho uma compreensão completamente diferente. Eu percebo que este dom não foi só para que eu fosse uma adestradora de cães. Eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi a entender o próximo, né? Você entra na casa das pessoas, você conversa com as famílias. Você entra na intimidade das pessoas, né? Você mexe com aquela vida maravilhosa, né? Gente, é tão maravilhoso. E o dom de ser mãe, o dom de ser esposa, o dom de ser serva, o dom de servir é maravilhoso. Quer ser como Cristo? Sirva. Sirva, é verdade. Quer ser como Cristo? Perdoe. Quer ser como Cristo? Ajude aquele que não merece. Não é? É fácil ajudar quem merece, né? É fácil ficar perto do cheiroso, do bonito. Mas e aquele lá? Porque Deus fala aqui na sua palavra: amar aos seus inimigos. Não é? Amar a mim, amar a Deus, amar a mim. Eu tenho que amar ao próximo como eu me amo e amar os meus inimigos. É fácil amar os inimigos? Não. Como que funciona? Quando alguém faz algo que nos machuca, que nos fere, ou que pisa no nosso orgulho, qual que é o primeiro sentimento que vem? Devolver com a mesma moeda. Quem assistia Pica-Pau sabe do que eu estou falando, não é? É engraçado, mas é verdade. Gente, não parece que é bobeira? Mas é o mundo espiritual, né? É Satanás, os demônios e os anjos. Mas é assim. E aí, quando o Pica-Pau tinha que tomar uma decisão, como que era? Vai lá, vai, fura, espeta, vai. Aí o anjinho, não faça isso. Não é assim? Porque é assim. Porque o mundo espiritual é tão poderoso. Olha, o mundo espiritual é assim. Essa sala que nós nos encontramos é o mundo real. Todo o resto é o mundo espiritual. Não é, gente? Não é forte? Mas é verdade. As coisas antes acontecem lá para depois acontecerem aqui. Por isso que lá em Tiago diz que o poder da vida e da morte está na boca, na língua, não é? Então tudo que nós falamos
acontece. Não é nada de automotivação, não estou falando disso, gente. Eu estou falando que Deus fez tudo através da palavra. Ele fez tudo através da palavra. Tanto é que Jesus Cristo era o verbo que se fez carne. Ele era o verbo. Então, tudo que nós falamos, tudo que sai da nossa boca pode ser para a vida ou para a morte. Então, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê domínio próprio, para que nós possamos, através do seu Espírito Santo, falarmos palavras de vida, né? Porque o que Deus tem para nós é vida e vida em abundância. Amém? Então eu quero agradecer, não vou me estender, mas eu agradeço muito. Espero que o meu testemunho traga esperança para aquele que acha que não tem mais jeito. Sempre tem uma saída, sempre tem uma saída. Eu perdi uma amiga há um mês e pouco, nova. Ela se enforcou, muito triste. Ela ia para a igreja, ela ia à igreja, mas ela acabou se distanciando. E eu não gosto de ficar em cima de ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo. Não somos nós, não é? É o que está escrito na palavra. E ela se distanciou, enfim, ela cometeu suicídio. E é muito triste isso, porque ela achou que não tinha mais saída, mas tinha. Sempre tem uma saída. E a saída está em contemplar a vida, né? Aceitar o dia chuvoso, aceitar o dia de sol, aceitar as perdas, aceitar os ganhos, porque a gente só quer aceitar as coisas boas. É isso que o mundo nos ensina, que nós temos que ser felizes o tempo todo, que nós temos que ser jovens o tempo todo, que nós temos que ser, né? Enfim, isso é mentira, isso não traz alegria para ninguém. Porque se isso trouxesse alegria, pessoas ricas, famosas e bonitas não cometeriam suicídio, não é verdade? Infelizmente, né? Então, só para finalizar, o que nos traz alegria, o que nos dá prazer verdadeiro e genuíno é a presença do Espírito Santo de Deus, é sermos a semelhança do nosso Pai, porque Ele fala, né, que nós somos a sua imagem e semelhança. Então, o que nos dá alegria é viver o hoje, o presente que Deus nos dá. O amanhã está lá em Mateus também, pertence a Ele, pertence a Deus. Podemos sonhar, podemos fazer planos, devemos, mas a resposta vem de Deus, a última resposta vem do Senhor. Então eu deixo essa palavra para vocês. Espero de verdade que Deus tenha falado ao coração de cada um, que tudo sirva para que, em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês consigam prosseguir no dia mau, no dia bom, e saber que a nossa alegria está em Cristo. Amém? Obrigada, boa noite para todos.